Bom dia a Bom todos. dia. Estamos começando mais um ATPC. Nós vamos nos apresentar aqui. Estamos aqui com nossa equipe de humanas, né? Bom Eu, dia. Carolina, de filosofia, Kátia, a PCNP de geografia. Kátia, dá um alô para o pessoal. Pode falar normalmente que a gente está te ouvindo. Não está aparecendo, gente. A gente estamos com um probleminha técnico aí, a gente vai ir com a Magali, do Conviva. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui dando mais uma informação junto com vocês. Não consigo ouvir. E o Cido, que é o PCNP de Tecnologias, que vai estar no comando aqui dos slides. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui nessa formação. Então, vamos dar início. Hoje nós trazemos o tema que foi, inclusive, sugerido por vocês nas nossas pautas, né, que pedimos aí a colaboração, sempre com os formulários. Um dos temas foi avaliação no ensino híbrido, essa questão toda, né, que ainda é muito nova para a gente, ainda temos muito que percorrer, estamos aprendendo a todo momento. Então, o nosso título é Ensino Híbrido, Aprendendo a Ensinar, Ensinando para Aprender. O título já diz muita coisa, né, porque estamos em constante formação. Imagina em um momento que é uma revolução aí para a educação, então a questão é muito mais ampla, é muito mais delicada, e nós temos aí que ir devagar e que tudo vai se encaixando. Estamos em um processo de aprendizagem sobre essa questão do ensino híbrido. No próximo slide, nós vamos... já apresentamos, né, os PCNPs aqui que estão no comando e a nossa diretora técnica, que é a Maria do Socorro. Então, no próximo slide, a Magali vai falar aqui um pouquinho dos nossos combinados. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho dos nossos combinados, que é manter o microfone no mute, né, muito importante isso. Pedir que vocês registrem todas as orientações, isso também é importante, que compartilhe todos os seus saberes e todas as ideias, né, isso também, a troca de informação é super importante, né, a colaboração de vocês junto conosco nessa formação é muito significativa. Usar o chat, né, quando for solicitado para as interações, não tenham vergonha, por favor, todos nós somos professores, então nós estamos aqui trocando conhecimento, né, então não se sintam envergonhados de se colocar, trazer as opiniões de vocês, trazer também os questionamentos, nós tentamos levar todos nós, né, para uma única conversa, levar a nossa orientação para um único sentido e saímos daqui todos esclarecidos, né, todos formados, nós e vocês. No próximo slide, a gente vai fazer uma pequena devolutiva aqui com vocês do nosso último ATPC, né, com a equipe de humanas, que a Magali estava, o Jonathan estava, né, de programas e projetos e Conviva, que falamos sobre muitas coisas, muitos professores aí ficaram querendo mais, um aprofundamento maior. Nós estamos vendo, estamos aí devagar construindo para que em futuras pautas voltemos a falar sobre essas questões de cidadania e direito humano, que tanto é importante para a nossa área,
né, para toda a educação, no modo geral, mas principalmente para a nossa área de humanas. Então, todas as sugestões que vocês deram, teve muitos temas, muitas coisas muito legais. A gente vai ver se disponibiliza via o site, né, do Núcleo, até o que vocês sugeriram, né? Quem sabe amplia aí o repertório de todo mundo para buscar mais e também nos fazer essa devolutiva. Sempre reforçando aqui, o formulário ele é muito importante, né? Ele é um olhar, um diagnóstico para ver o que nós aqui estamos fazendo e se está sendo coerente com o que vocês precisam. Nós estamos em uma parceria, né? Se vocês pedem algo e a gente vê que é interessante, é importante, então, por favor, façam isso, estamos super abertos a diálogo, a conversa, estabelecemos aí nosso primeiro contato via o e-mail, teve professores que escreveram um e-mail e aí retornou, né? Então, tomem cuidado lá quando vocês escreverem o e-mail de vocês, vem se está tudo certo, porque a gente está tentando fazer esse canal via e-mail, então verifiquem direitinho o e-mail de vocês, porque a gente vai começar a mandar cursos e coisas até via e-mail. Também no site do Núcleo vamos ter coisas. O professor Mauro Rocha, de Geografia, no e-mail que mandamos, no último e-mail que mandamos, ele deu uma devolutiva muito bacana. E isso que a gente, assim, também nos afaga o coração, né? Nesse momento tão importante que estamos vivendo e tão angustiante. E também agradecemos aí aos que já responderam sobre o multiculturalismo, que é uma das pautas que a gente está olhando com carinho para uma próxima formação. Então, quem não respondeu, vocês podem ainda responder, fiquem à vontade, tá bom? Está aberto para quem quiser contribuir. Então, hoje nós estaremos falando sobre o ensino híbrido e os seus impactos na vida docente, né? Que isso aí nós sofremos muito com essa surpresa aí. O ensino presencial é diferente do ensino híbrido, né? Nós constatamos isso bastante, então, de uma hora para outra, aí tivemos que nos reinventar, tirar as cartas das mangas e trazer novas propostas de conhecimento. Falar da avaliação, né? O que mudou, né, com essa chegada do ensino híbrido, né? Qual a nova forma de avaliar, de olhar e apreciar o conhecimento do aluno, né? As possibilidades dentro do ensino híbrido, né? O que é possível fazer e pedimos novamente que vocês também colaborem com a gente bastante, né, dentro dessa questão, porque, como eu disse, nós estamos nos reinventando e aí cada um inventa, traz uma coisinha, é bacana, nós fazemos uma troca, né? Colocar em pauta as nossas boas práticas, né? E os depoimentos. Os depoimentos são justamente essas boas práticas aí, de que maneira nós estamos nos reinventando, né? O que nós estamos trazendo, as nossas propostas, para trazer o aluno para essa nova modalidade de estudo e de aprendizagem, né? Os objetivos de hoje da TPC aí de Ciências Humanas, como vocês viram pelo próprio título, ele vai trazer aí a competência por competência, no caso, as ciências humanas, e neste sentido, a gente trouxe aqui, está tentando trazer algumas modalidades para auxiliar o professor nesse novo processo aí que já vai fazer parte da nossa realidade desde o ano passado e seguindo em frente como premissa aí para tentar nortear um pouquinho o trabalho de vocês e o nosso trabalho também, essas novas formas de avaliação que a gente se depara hoje em dia. Então, é uma tentativa, né, aqui nós estamos tentando auxiliar tanto os docentes como os discentes
nesse processo de ensino e aprendizagem. E é dentro desse contexto que essa TPC foi formada, então, com sugestões, com alguns tipos de modalidade, revendo alguns conceitos que nós temos até hoje, que temos que reformular aí ao longo do tempo, mas a gente quer deixar claro, obviamente, que são sugestões, né? São instrumentos que vêm para facilitar a vida da gente no dia a dia. Então, obviamente, esses instrumentos, eles são criados constantemente. Então, a cada dia a gente tem um aplicativo novo, alguma alternativa nova, a partir das experiências, das realidades de cada professor, né, de cada unidade, de cada ambiente, de cada local. E, obviamente, a gente conta com a contribuição de todos aí também nesse processo, né, que é um processo em conjunto. E é um processo também que eu acho que merece ser falado, que é multidisciplinar, né, que envolve não também só ciências humanas, como outras disciplinas também, né, outros conhecimentos. Então, a gente vai para o próximo slide aí, que mostra uma forma mais tradicional aí do processo que conhecemos aí, que faz parte aí um pouco do dia a dia, né, pelo menos fazia antes da pandemia, entra com a Carol aí falando. E Beleza, aí, Carol? beleza, Kátia. Então, e aí é interessante, né, essa imagem, Kátia e Magali, que quem de nós não estamos com saudade dessas carteiras, né? Esse quadro aí com o giz nas nossas mãos, depois o cafezinho, e aí como que isso, de uma hora para outra, se modificou. Essa imagem fala muito de quem somos nós, né? De quem somos nós, professores de uma rede pública de ensino do estado de São Paulo, e como que tudo isso mudou de uma hora para outra e vimos as salas deste modo, vazias, sem ninguém, sem nada. E aí no próximo slide, e agora? Nossa realidade mudou? E aí, Kátia, nossa realidade mudou? E não mudou? Com certeza ela vem mudando, né? Então, nós estamos vendo aí que o processo, ele é contínuo, né? Esse processo contínuo de transformação. A gente tem novos paradigmas aí, temos as incertezas diante da vida, e acho que o slide não está aparecendo, tem que dar uma clicadinha isso de novo. Isso, valeu. Então, esse isolamento acaba fazendo que a gente enxergue o quanto a gente está dependendo, né? E quanto a gente precisa de outras pessoas para construir esse conhecimento, para ter novas práticas, novas oportunidades, né? Então, nesse trabalho docente que vem mudando constantemente ao longo do tempo, isso aí há décadas, e hoje nos deparamos com a situação atual, a gente se questiona, né, sobre formas de se reinventar. Certo? Caí? Sim, formas de se reinventar Isso. E também como que tudo isso vai fazer parte da nossa jornada a partir de agora, né? Como o nosso trabalho vai ser modificado, o nosso medo, será que o que eu estou ensinando está sendo realmente passado para o aluno? Ele está realmente aprendendo? Será os ressignificados, né? Estamos desconstruindo um olhar de que nós próprios fomos formados. Porque no nosso tempo, mesmo os mais novos aí, que chegaram aí com a questão do EAD, que vamos tratar mais na frente, mesmo assim, a gente necessita dessa presença. Foi cerceado tudo isso de nós, de um momento para outro, né? E como isso também impacta nas nossas vidas enquanto docentes. Será que tudo que eu estou fazendo está surtindo um efeito? Será que os alunos não estão ficando para trás, né? Então, são muitas questões, muitos paradigmas, muitas questões aí que vão perpassar por longos anos na nossa vivência, mas a gente vai tratar disso mais à frente, com um olhar leve, gente, porque neste momento o que nós precisamos é de um olhar leve até para nós mesmos, né?
Então, no próximo slide, trazemos aí uma imagem que é vinculada aí no comercial, mas a gente trouxe esse específico porque é o passado e o futuro em um presente, né? Olha que filosófico isso, né? É uma brincadeira filosófica, mas que é verdade, é um passado, né? Que somos o que nós fomos formados, um futuro que nós já estamos vivenciando e que a gente tem que fazer agora, neste presente, né? E que como que as coisas vão se encaixando ou não se encaixando, e o que nós vamos tirar de tudo isso, né? Eu acho que é sempre interessante a gente pensar isso. O que nós vamos tirar de tudo isso? Qual é o nosso papel nessa construção, né? E no próximo slide, nós trazemos aqui uma crônica do Stanislau Ponte Preta, ao meu modo de ver, e assim, na nossa conversa para a pauta, ele é muito futurista. Eu vou ler o trecho do início e o final, mas no meio da crônica a gente negritou aí alguns termos que o Stanislau coloca para a gente, muito interessante. E aí a gente vai só comentar, tá? Mas a leitura é o seguinte: Brasil 2063. Só vou dar um adendo? Pode, Kátia, pode ir lá. Só fala de quando é a crônica, só para o pessoal já ver como, né? Pode falar. Ele já se remete ao futuro, né? Sim, então, que ele bora lá. O Stanislau, ele escreve essa crônica em 1963, né? Então, Isso. Olha quanto tempo que ele antevê. E também, como que, será que nós não estamos nisso realmente? Então, vamos lá. O filho perder o foguete das 7 para o colégio e passar o dia inteiro em casa, chateado. Agora pedia para ir brincar um pouco lá fora, antes do jantar, e a jovem senhora concordou. Ajeitou a camisa de plástico antirradioativa do garoto e recomendou: mas brinque aqui mesmo na Terra, hein? Seu pai não gosta que você atravesse a galáxia sozinho. Aí a gente trouxe aqui algumas palavrinhas-chaves, né? Aí a mãe passa o removedor atômico no rosto. Ela é o dia do aniversário dela e ela ganha a vitrola super estratofônica tridimensional que o marido comprou no plano Creditex. Eles fazem, né? A amiga liga para ela, né? Pelo videofone, né? Que tão atual para nós hoje em dia. E eles são de uma classe média alta aí, que eles têm mordomo e tudo mais, e lá, neste futuro, tem drops de uísque e esse mordomo está chupando durante as horas de trabalho. Olha que coisa feia deste mordomo, hein? Então, vamos no próximo slide. Aí a gente elenca lá o videofone também. E aí, uma coisa interessante, o local, né, a localização, ela deixa de ter nome próprio, a antiga Praça Santiago Dantas, para uma localização em letras e números, né? O local é o X120 HV, né? Olha aqui, né? Um outro olhar aí, paradigmas outros. No próximo slide, aí o jantar, como que é o jantar? São pílulas, né? E aí o restaurante que ela vai comemorar com o marido chama Pílula Dançante do Caltrim, né? Então, olha que coisa. E uma questão aí do nosso tráfego aéreo, que lá eles andam de helicóptero. E o helicóptero do marido está na oficina e na hora do rush não tem nenhum helicóptero disponível e é assim que a vida toca, nesse caos futurista aí do Stanislau. No próximo slide, aí a gente tem ele entra em uma questão política, né? E ele vai falar sobre um deputado que teve uma briga, e aí a pistola atômica, né? E uma questão aqui muito pontual, que até podemos discutir em outras questões, que aí a amiga dessa personagem, né, que ligou, o marido dela cometera o sexídio,
que é tomar um remédio para virar mulher, né? Olha que tema muito interessante para falar sobre identidade, né? Sobre a questão de identidade de gênero e diversidade sexual. Então, outras questões podemos abordar nesse texto. No próximo slide, que aí já é o final, né? Aí o marido chega cansado e ela pergunta se eles vão, né, ou não jantar. E aí ele fala: de jeito nenhum, minha filha, respondeu o marido. Imagina que o cérebro eletrônico do escritório enguiçou e eu passei o dia inteiro pensando sozinho. Então, olha que coisa, né? O cérebro eletrônico do escritório enguiçou e ele teve que pensar sozinho. E aí a mulher suspira, né? A mulher suspira de desânimo e murmurou chateada: com esse governo que anda aí, nada funciona direito no Brasil. Uma grande reflexão a gente pode fazer aqui, né, a partir do texto do Stanislau. Bom, agora a gente vai no momento aí para uma interação com vocês. Então, a partir do que a gente conversou até agora e da crônica que a Carol falou, comentou aí alguns pontos, e da música que a gente acabou de ouvir aí no ritmo do sambinha. E aí, o que vem na memória de vocês, o sentimento? Vocês se identificam com alguma ou algumas das situações que a gente se depara aí, ou se deparou até o momento? Temos aí 2 minutinhos para vocês entrarem no ritmo do samba e falar alguma coisa. Que tal? Pensem aí também nessa trajetória, né, de vocês, nessa jornada que foi chegar até aqui, né? Como que vocês construíram quem é a persona professor de vocês? Quais foram as angústias, os problemas, os percalços? No finalzinho ali do vídeo, né, da música do Martinho, ele fala que essa história é realidade, né? É um amigo dele que ele conta essa história e ele musica, vai falar sobre um pouquinho a vida de um amigo, então. E vocês, como que vocês se veem nessa situação? Quais foram os percalços de vocês? E esse texto que a gente trouxe aí, ele traz alguma coisa para nós? Vou começar aqui pelos PCNPs que estamos aqui. Magali, conte para nós um pouquinho aí, se você se identifica primeiro com essa situação, enquanto aguardamos aqui o chat. Muito! Né? Muita transformação, né? Quando a gente pergunta lá em cima o que mudou tudo, né? Tudo mudou, né? Aliás, não mudou agora, né? Está mudado há tempos, né? Porque a mudança, ela não tem início de uma hora para outra, né? Então, não foi o isolamento, não foi o Covid que trouxe a mudança. A mudança já está acontecendo, já vinha acontecendo, né? Desde que foi inventado lá a memória do computador, desde que teve início tudo isso, a mudança vem acontecendo. Então, nós ainda que não havíamos nos apropriado da mudança, né? Nós ainda não tínhamos apropriação dessa mudança. Então, o que estes últimos 1 ano e meio tem feito conosco é fazer com que a gente se aproprie da mudança na marra, tá? Por quê? Porque a gente sai do papel de resistente, né? Então, enquanto a mudança vem acontecendo aos poucos, a gente vai deixando na mão dos jovens e a gente vai protelando o máximo que pode, né? E quando nós nos deparamos com toda essa situação futurística aí, né? Olha que bacana, Stanislau, lá nos anos... ele enxergou, né? Ele enxergou a mudança acontecendo naquele momento,
né? Então, e nós não, né? Então, nós estamos enxergando agora porque houve a necessidade de enxergar, né? Então, tem tudo a ver, né? Enquanto professora, né? Enquanto uma pessoa que optei para atuar sobre a vida do outro, porque é isso que nós professores a gente faz constantemente, né? E as dificuldades que nós enfrentamos também, né? Agora nós temos a aula em AD, né? O Martim fala aí, né, de toda uma dificuldade que o personagem da música teve para se construir enquanto acadêmico, né? E hoje, até dentro desse contexto, já houve uma mudança que facilita, né? A pessoa ela pode se tornar um sujeito acadêmico dentro da própria casa dela, né? Então, Magali. é uma Oi, tá? Maga, Oi. a gente vai falar um pouquinho de alguns comentários aqui, né? Então, vai ser meio aleatório, então desculpa quem mandou primeiro, que a gente não está numa sequência aqui. Então, o professor Lucas, ele falou sobre as músicas e as desigualdades social. A Andrea e a Mazumi falou sobre a utilização das inovações tecnológicas na educação são urgentes para o atendimento às novas necessidades dos estudantes. Temos o Valdeilton também, a gente percebe a luta da maioria de nós, é uma luta para nos encontrar no mercado acadêmico e no mercado de trabalho também. Kátia, Vamos lá. só um adendo aqui. Uhum. Isso que o professor falou agora, que você acabou de ler, é exatamente o que a Magali falou, né? Desta mudança que já está ocorrendo, né? Como a Idenir falou aqui, as mudanças já estão acontecendo há muito tempo, e nós que nos desapropriamos gradativamente, vem de encontro aí com a fala da Magali. Aí a gente fala sobre essas conquistas que todos nós tivemos, né? E que muitos de vocês nos relatou aqui, a Magali nos colocou, né, a vida dela aqui um pouquinho, contou aqui, e vocês, com toda certeza, tiveram uma árdua trajetória, porque realmente existe essa lacuna, né, e uma desigualdade, vamos dizer, da educação com as tecnologias, que agora estamos nos olhando com um pouquinho mais de carinho, e aí sempre os professores estão trazendo aqui a questão da desigualdade social, né, e isso é muito importante, porque essa história de pandemia acentuou isso, né, Então, todas essas questões a gente vai pegar depois, ler com mais calma, para a gente responder futuramente para vocês. Agradecemos já a participação e a gente vai colocar. Pode, por favor. Então colocar também aqui da Viviane Terra, porque a gente não pode deixar de falar das emoções, né? Então, como ela coloca perfeito. aqui, que era um misto de sentimentos e emoções. Pois tem o sentimento de conquista, mas também o de impotência em relação a certas situações que não vemos melhorar e às vezes até piorar. Então, também o lado emocional também, eu acho que ele é importante, e não é só com você, tá, Viviane? É acho que todos nós. Então, a gente agradece a participação. Eu acho que quem entra na educação entra com esse misto, né? E aí é interessante também, só pontuando mais uma coisa, porque isso já daria um ATPC inteiro. É interessante esse olhar do pequeno burguês, né, que o Martinho coloca, que não é burguês, não. Ele é da periferia, ou, como diria no Rio de Janeiro, ele é do subúrbio, né? E ele rala muito, então ele não é um pequeno burguês, ele é uma pessoa que foi lutando para conseguir, mas muito arduamente, né? Então, eu acho que isso tem muito na nossa vivência enquanto docente. A gente vai pedir desculpa aqui para os comentários que a gente não conseguiu falar agora. Voltamos aí no próximo slide para a gente resgatar algumas coisas, e aí a gente segue com o próximo slide. Aqui
a gente vai ver de uma maneira mais formal, no caso, mais efetiva, o parecer número 19 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece justamente, né, como foi colocado aí pelo ministro da Educação, a permissão para atividades remotas no ensino básico e superior em todo o país. Então, aí já se firma aí como uma realidade, né? Uma realidade a qual nós estamos aí e que fará parte do nosso processo, seja de ensino, de aprendizagem, tanto no processo de ensino aprendizagem dos alunos, dos discentes, como de nós também, né? Quando a gente vislumbra tanto o presente como também o futuro, certo? Certo. Então, seguimos aí. Tem detalhes que vocês podem acessar mais à frente também, tá bom? A gente vai deixar depois esse documento, tem o parecer, tem os hiperlinks que vocês podem acessar. Então, aqui a gente vai para algumas modalidades de ensino, né? Que já estão, né? Não serão, não. Elas já estão presentes no nosso cotidiano. A gente vai pensar aí nessa tecnologia, como essa tecnologia está mediando as nossas vidas, né? Eu vou além do ensino-aprendizagem, a nossa vida, as nossas emoções. Quantos de vocês, né, assim como os alunos, mandaram uma mensagem no WhatsApp e queria que respondesse naquele segundo? Às vezes a pessoa foi, sei lá, fazer o quê, mas era urgente, e ela deixou o WhatsApp, e aí você também está com uma urgência, e como a tecnologia também nos angustia, né, porque a gente quer tudo para ontem, para agora, e a gente está nessa conectividade a todo momento, né, e como isso vem para a educação, às vezes de uma forma distorcida, às vezes de uma forma mais angustiante. E aí no próximo slide nós trazemos aí o que essas modalidades vêm trazer, que é para melhorar, né? Para melhorar o ensino, para melhorar o desenvolvimento do aluno. E aí, nesse cenário de pandemia, isso teve que ser urgente, teve que ser agora, para ontem. E como nós, né, pessoas e profissionais de diversas áreas, temos que nos adequar, né? O ser humano, ele é isso, né? Ele é adaptação. Então, nós estamos mostrando e provando que temos excelência, sim, que as nossas formações, que somos especialistas, que somos formados e que podemos fazer algo melhor. Ainda é muito cedo para a gente se cobrar, né? Cobrar com aquele chicote lá da escravidão. A gente tem que largar esse chicote da mão e pegar as mãos, né? Entrar com estas emoções que estamos carentes nesse momento, né? E no próximo slide, a gente vai falar, né? Aí a gente traz essa imagem aí do menino escrevendo a caneta, desse monte de tecnologia, né? Não que a caneta não seja uma tecnologia, porque mas é necessário, né, que a gente se reinvente, que a gente dê significância a algumas coisas e que nós nos reinventemos, né? A todo momento, enquanto professor dentro da sala de aula, isso lá no presencial, nós já nos reinventamos. Isso é importante a gente também olhar no espelho e falar, eu já fazia algo diferente, né? E agora, o que eu posso reaprender? Porque nós estamos em um processo de reaprendizagem, né? A gente nunca pode esquecer isso. E quando a gente está aprendendo, a gente cai, a gente levanta, a gente rala o joelho e a gente aprende a comandar mais firme, né? É isso que a gente está fazendo aqui nesta construção. No próximo slide, a Kátia vai falar um pouquinho para nós. Sim, a gente vai vendo aqui algumas formas que a gente chama lá de ensino tradicional, mas que é o ensino presencial, que seria aí a forma mais tradicional, né? Então, muitos ainda colocam como essa forma de ensino a mais importante, e ainda realmente é. Só que hoje a gente se depara com uma nova realidade
que não tem como voltar mais atrás, a gente já sabe disso, seja no contraturno ou futuramente dentro do próprio turno, né, a gente não sabe, mas que vai fazer parte da nossa realidade. Então, aí é só para caracterizar as modalidades que nós temos, né, então, aí representando o ensino presencial, né, como foi colocado, com as carteiras enfileiradas que a gente viu até naquela imagem anterior, mas obviamente a gente vem mudando, né? Não quer dizer que isso se mantém, essa cadeira enfileirada há anos. O professor, ele no dia a dia, ele já vem mudando ao longo das décadas, né? Ele já vem, a partir da sua experiência, da sua necessidade, dentro da sala de aula, criando ambientes onde ele possa trabalhar e possa oferecer esse processo, né, da melhor forma possível, né? Pode passar para o próximo slide, para dar sequência aí. Então, dentro dessa temática ainda, a gente tem que fazer uma interação, uma troca, né, hoje mais, entre o que a gente chama de educadores e os educandos, os docentes e discentes. Então, é um coletivo. Por quê? Para a gente tentar valorizar essa troca, né? Para tornar essa troca mais importante. Então, é dentro desse contexto que a gente vai tentar, né? A gente vem tentando ao longo dos anos, eu acredito, né? Como profissional também, formar cidadãos, né? A gente tenta formar cidadãos ao longo do tempo. É lógico que a nossa realidade em sala de aula, ela é difícil, mas a gente também se depara com essa nova realidade, que, querendo ou não, nós temos que ir construindo ao longo do nosso projeto, que a gente tanto fala aí de projeto de vida, né? Então, o nosso próprio projeto também, além do projeto dos discentes, tem um próprio projeto de vida do docente, independente da idade dele, né? O que ele quer agora e o que ele vai para o futuro, o que ele quer para o futuro, de que forma ele pode mudar isso, né? Então, não entrando aí nas questões, nos méritos políticos e de benefício a quem se beneficia, né, para quem, mas a gente está pensando aqui mesmo em nós, né, num coletivo, diante de uma realidade que a gente tem que enfrentar. E, querendo ou não, ele é mediado à tecnologia, mas a gente está sempre lembrando, e a gente não esquece que esse acesso à tecnologia ainda, obviamente, ele é restritivo, certo? Ele é restritivo em virtude do poder aquisitivo, de localização. A gente sabe que regionalmente, dentro de um próprio município, dentro de um próprio bairro, nós temos realidades diferentes. Mas dentro disso, a gente tem vários aí educadores, pessoas, né, população, né, não precisa ser o educador em si, mas qualquer um que contribua aí de forma positiva para essa mediação, né, nesse processo, e querendo ou não, né, gostando ou não, com auxílio aí, mediados por técnicas, modalidades e alternativas de ensino para o professor, certo? Pode passar para o próximo. O próximo que a gente vai ver que também já é bem antigo, que é a modalidade EAD, que é o ensino à distância. Ele já vem sendo utilizado há muito tempo. Ele muito mais no ensino superior do que no ensino básico, no médio. Mas, a partir da pandemia, a gente observa que isso é uma realidade hoje para todo mundo. Tanto para o básico, como o Fundo 2, o médio, e o próprio ensino superior se depara com essa realidade, e é difícil até no ensino superior isso, tá? Essa modalidade que nós temos que enfrentar aí a partir, principalmente, de março do ano passado, certo? Então, essa modalidade que é o EAD, com a educação à distância, ou ensino à distância, vou colocar aí como sinônimos, a gente sabe que tem essas nuances de não ser, mas a gente vai ver aí o número, né? Depois observem com mais calma, né? A gente tem o decreto, ele só foi aprovado de fato e credenciado de fato em 2005 pelo MEC,
Então, se a gente for olhar para o tempo, não faz tanto tempo assim, certo? E querendo ou não, ele vai dar oportunidade para muitas pessoas que até então não tinham acesso. E principalmente acesso ao nível superior, né? Então, muitos professores, educadores hoje estão como educadores graças ao EAD, querendo ou não, certo? Com as deficiências que ele apresenta, há deficiências? Há, com certeza. Há esse distanciamento, às vezes, que a gente sente falta, sim, existe. Mas ele faz parte, né, do mundo atual e não tem muita volta, né? Então, a gente tem aquelas modalidades que a gente já conhece, muitos professores já conhecem, que às vezes, para não tornar aquilo só à distância, tem um encontro mensal, seja para uma reunião, para uma avaliação, ou por uma conversa, né, com o tutor, no caso, o professor, que nesse papel ele tem mais uma função de orientador, né? E aí, com essa modalidade, né, que é uma versão que é à distância, mas às vezes que ocorre um encontro esporádico aí dentro das instituições, ok? Pode passar para o próximo. Aí, vamos aí, acho que é com a Carol, né? Então, nesse slide aqui, É o que na eu tinha verdade, falado. é o que É o que eu tinha exatamente. falado, É isso. que, assim, numa conversa, assim, só para pontuar mais algumas coisas, né, Kátia? A gente tem que sempre entender que é isso, né? A modalidade EAD, ela é muito difícil porque a gente vem de uma construção do presencial, do estar ali cara a cara, do perguntar na hora, ou do perguntar no corredor, ou né? E a distância você tem que mediar, você, né, tem que se autogerir. Isso é muito difícil, ainda hoje é muito difícil, mesmo sendo adultos, é muito difícil, mas é uma construção aí constante, né? Mas a Kátia já colocou bastante coisas aí para nós, né? E aí a gente pode ir para o próximo slide, que vai falar do nosso tema atual, né, Kátia? Pois Google, é. Classroom, centro de mídias, Os termos em inglês. Exatamente. E aí temos, bom, 2020, né? Entramos lá felizes, achando que ia ser mais um ano rotineiro, de repente todo mundo vai para suas casas. E aí a gente tem que se adaptar com novos termos, vamos dizer assim, né, Kátia? Novas formas de olhar a educação. E que, como a Kátia disse, não são termos tão atuais, não são termos cunhados em 2020, já vinha num processo aí. Todos esses processos aqui que a gente vai falar hoje, que a gente está tratando hoje, eles não são recentes, eles não têm 2, 3, 5 anos, eles já têm 10, 15, 20 anos, né? E a prática se fez urgente em 2020. Urgente, urgentíssimo, né? Vamos frisar aí bem. E aí a gente pode avançar aí um pouquinho mais. E aí a gente traz essa imagem, né? Olha a professora com a máscara, toda protegida, com um tablet ou uma tela, né? E aí nesse ensino híbrido, que o ensino híbrido é isso, né? Ele é a mistura do presencial com a parte online, né? Então, uma parte dos alunos estão em casa, outra parte no presencial, mas eles estão tendo a mesma aula simultaneamente. Por meio dos aplicativos, por meio do Form, por meio do Class, por meio do centro de mídia, por meio de outras plataformas que as escolas utilizam. Aí a gente pensa na escola como uma instituição maior, né, não só no estado, mas no estado nós temos aí o Google Class, o Meet, né, que muitos professores fizeram uso. Então, a gente trouxe esse olhar nesta foto tão marcante, significativa, que também mostra um outro contexto. No próximo slide, é interessante, né, a gente pensar aí nesses desafios que a gente vai ter e vai construir com essa realidade, com a tecnologia.
porque agora não é só o giz e lousa, né? Como giz, lousa e saliva, como se falava. Agora é a tecnologia. A tecnologia é o que vai nos fazer acontecer, ser, estar, ela que nos permite até neste ambiente. Ela nos facilita em alguns momentos e também nos deixa solitários em outros, mas são adaptações para as nossas realidades enquanto acadêmicos, enquanto profissionais, nas nossas próprias estruturas, né, cognitivas de aprendizagem e também para o aluno. Então, todos juntos estamos aprendendo, não só os alunos, nós também. Sempre vou frisar isso para vocês, porque a gente sente um peso muito grande, até fala de todos os professores, né? Não é de um, é de todo, dessa necessidade de saber se está dando certo, se não está, meu trabalho, aí eu não estou gostando, ou eu estou gostando, ou eu estou tentando achar formas. Então, acho que é o momento da gente ter leveza, a gente precisa se cobrar, a gente precisa correr atrás sim, mas ter leveza, ter aí um pouco mais de calma, porque ainda é um processo e todos estamos aprendendo. No próximo slide... Só um minutinho, vou me meter um pouquinho aqui, por favor. Só para colocar um depoimento das pessoas aqui que está dentro da temática, né? Maravilha. Então, temos a Luana Freire, por exemplo, que ela coloca aqui que sentimos que aprendemos muito, porém, em outros momentos sentimos uma certa impotência, mas com a empatia estamos aprendendo a entender questões mais profundas como a desigualdade social. E outra questão também, né, que é a questão da empatia, justamente. E a outra, que eu volto um pouquinho na questão do EAD, só para a gente mostrar como é uma realidade, né? O Valdeilton Rodrigues do Nascimento, ele fala aqui que eu me formei no EAD com notas máximas e, apesar de todas as dificuldades, me considero preparado na minha área. Sempre fui muito focado, e isso me ajudou a me adaptar bem ao ensino remoto, que é o EAD. Então, assim, para a gente mostrar que a gente tem diversas realidades, então aquela galera que cursou a universidade de maneira presencial, e uma galera que aí ao longo das últimas décadas vem nesse novo formato. E aí a gente não pode desmerecer também esse tipo de educação à distância e como também não vamos desmerecer o ensino híbrido também, de certa forma. Óbvio, com ressalvas, tá? Certo, pessoal? Nada é definitivo. É isso aí, Carol, desculpa aí. Imagina, vamos lá, é isso mesmo, né? Essa interatividade. Pode falar. E a gente já passa para o próximo slide. É bacana enfatizar essa questão, né? Que o Valdeilton está trazendo, porque nós temos bastante professores que estão formados nessa modalidade do IAD, né? E são professores. Eu, pessoalmente, trabalhei com vários professores excelentes, né? Então, é bacana a gente pontuar essa questão para a gente desconstruir, tirar essa barreira, né? Porque é o que nós comentamos no começo. Daqui para frente é isso, né? Daqui para frente será isto. Então, é bacana nós entendermos e nós olharmos para a nossa realidade. Na verdade, nós já nem estamos mais na nossa casa sozinhos, né? Desculpa. Toda hora tem alguém, né? Seja no WhatsApp, seja na internet, tem alguém, né? E colocar que o que é difícil para nós, que estamos passando pela mudança, de repente não é tão difícil para o aluno, porque o aluno, ele não está passando pela mudança. Ele já nasceu dentro dessa realidade, né? Então, quando ele nasce dentro dessa realidade, ele tem uma propriedade que nós não temos, né? Então, bacana pensar nisso, né? Bem bacana a gente pensar que uma criança, às vezes, já tem noção de um aplicativo, né? Do que é um aplicativo enquanto nós não temos.
sequência para o ensino híbrido, a gente está vendo um diagrama, então isso, não é o anterior, isso. Aqui a gente tem um diagrama mostrando para vocês, então eu sei que a visualização aí, nesse primeiro momento, até para mim está difícil aqui, vou colocar até mais perto. Então, os estudantes, eles precisam ser estimulados, então aí nós temos algumas maneiras, algumas estratégias para melhorar a aprendizagem, né? Então, dentro dessa temática, eu acho legal a gente colocar algumas definições aí que, de repente, para alguns acaba sendo um pouco difícil, que é a questão da metacognição. Então, deixar claro que se refere aí a uma habilidade de refletir sobre uma determinada tarefa. Então, vocês vão ver o termo ali, metacognição, né? O que é isso, né? Então, é ler, calcular, pensar, tomar uma decisão e sozinho, então é a questão da autonomia, selecionar e usar o melhor método para resolver essa tarefa. Então, dá aquela questão da autonomia para o aluno, né? Para o discente, que é dentro daquela fala que a gente já vem ouvindo aí, já pela própria secretaria, de o aluno como protagonista, certo? Então, são instrumentos, né? São estímulos de estratégias e que, de certa forma, aí, a baixo custo, é óbvio que tem que ter acesso à internet, mas a gente tem que fazer o que dá, né? E para tentar melhorar a aprendizagem dentro da nossa realidade. Então, ali tem algumas questões, né? Que para você poder desenvolver com os alunos, que aí eu peço para vocês darem uma olhadinha posteriormente de maneira mais atenta, que aí vocês podem dar um zoom e ver melhor. Pode ir para o próximo. Então, e aí aqui, aí vocês vão ter acesso ao material, vão poder olhar com mais calma, né? Aqui a gente só trouxe aqui um slide, assim, bem pontual do que é cada um e o que é essa junção, né? Essa intersecção. Então, o ensino online, ela tem essa otimização do tempo, ele tem o gerenciamento e o controle do aluno, você tem a autonomia, né? Então, você reduz, querendo ou não, custos, né? E tem um alcance maior. Então, dentro aqui, por exemplo, nós estamos com 100 pessoas, exemplo. Dentro de uma sala de aula, talvez não caberia 100 alunos, né? E aí, no tradicional, a gente já tem mais essas questões restritivas, mas temos uma personalização. Então, o que eu falo para uma sala, não vou falar para outra, a gente perde o visual, o cheiro, o gosto, né? As coisas que estão acontecendo, mas são duas ideias aí que vão se unir, né? E aí ele fica no ensino tradicional, mas também tem esse online. Então, é uma construção conjunta, né? O ensino híbrido é isso. Uma parte fica em casa, outra parte presencial, e aí se inverte e o professor faz essa mediação. Bom, na sequência, né, do próximo slide, a gente vem com a portaria aí do ensino híbrido, né, também, que o MEC publicou aí essa portaria, falando sobre a importância, sobre que ela é válida, que ela existe, que impulsiona esse ensino híbrido no Brasil. E aí é uma coisa muito pontual que a gente traz aí para pensar nessa questão legal, né, das leis mesmo que estão aí dizendo que sim, já é uma forma de educação, sim, né? Não é apenas uma ideia inovadora de ontem, né? Já está uma construção aí. No próximo slide, volta só um pouquinho. Isso. Aqui é rapidinho, tá, gente? Como a gente vai fornecer o material, a gente vai falar aí, tem vários tipos de ensino híbridos, né? Tem a sala invertida, tem o grupo colaborativo, tem os laboratórios de referências, e aí tem as rotações de estudo. São formas da gente poder trabalhar este ensino híbrido. Então, aí tem várias ideias aí para vocês. Esse material vai ficar lá disponível, falo novamente,
no site do núcleo, site, não é o chat é isso daqui que vocês estão interagindo, site do núcleo, e aí vocês têm acesso ao material para olhar com mais calma. No próximo slide, a gente vai falar sobre... Oi, só vou voltar nos tipos de ensino híbrido, né? Só para voltar um pouquinho, apesar de fazer parte muito do nosso dia a dia, os termos muitas vezes não conhecem. Então, dentro desses tipos do ensino híbrido, a gente vai ouvir falar muito, vai ver muito escrito as comunicações síncronas e assíncronas. Então, aí para quem ainda, né, isso. Então, ainda para quem está com dúvida em relação a esses termos, porque às vezes para o pessoal que trabalha na área pedagógica já é um termo mais comum, mas às vezes o pessoal que está ali na linha de frente acaba às vezes tendo uma dificuldade maior. Então é só para critério de ajuda mesmo, tá? Não é de pretensão, não. Então aqui a comunicação síncrona, tá? Ela refere-se ao contato imediato entre o emissor, então quem está se comunicando, quem envia a mensagem. Então vocês estão vendo aí que é uma mediada pela tecnologia, e quem recebe a mensagem, que é o receptor, certo? Então, é uma coisa mais dinâmica, como nós estamos fazendo agora, né? Então, a gente está conversando, o pessoal está conversando no chat, isso. E a gente tem a comunicação assíncrona, que não é imediata. É aquela, no caso, em que você, ou o tutor, quem quer que seja, ele manda a mensagem, mas a pessoa não vai receber imediatamente ou não vai responder imediatamente. Então, Kátia, fica aí o significado desses dois, Kátia, só para dar um termos. E fechando só para dar um exemplo, por exemplo, o formulário, né? O formulário é isso. Né? A gente vai assíncrono. Ter na nossa... Isso, ele vai ter a gente vai ter as respostas, a gente posteriormente pode disponibilizar via e-mail, via outro ATPC, enfim, é isso daí. No próximo slide, a gente já vai parar aí para o próximo slide. A gente vai falar sobre avaliação, mas calma, vamos com muita calma nesse daqui, né, Kátia? Nós queremos que vocês pensem lá no ensino presencial como vocês se viam na hora de fazer uma avaliação. Qual era o objetivo de verdade que vocês tinham para avaliar? E como vocês construíam esta avaliação no sentido assim, aquela sala, o que eu preciso dela? Ou como que essa avaliação vai ser feita? A gente quer que vocês tenham esse olhar e a gente põe um outro ponto de interrogação com uma outra pergunta. Como vocês se sentiam depois de ter feito a avaliação? E uma terceira pergunta, como os alunos viam você que fez a avaliação? Essas perguntas vão ficar aí mais... No ar. Vão ficar no ar, mas vão ficar mais pontuais no videozinho que a gente vai assistir. A gente quer aqui trazer este olhar, né? Mas não como uma culpa, tá? Mas sim como nós olhando para nós mesmos e olhando esta realidade. Então, tem críticas ali, claro, e a gente vai também pedir para vocês interagirem com a gente. É uma coisa bem dos alunos, né? São visões bem do aluno, às vezes até da sociedade, mas a gente trouxe para causar isso mesmo, tá? Não é acusação, não é nada disso, mas sim um olhar assim, e aí, professor? E aí, nós? Como que a gente entende avaliação? E se nos avaliam? Como que vocês viram o professor Girafales? E como diz a Viviane aqui, quem nunca, né? Quem nunca sofreu, vivenciou a Paty? Mas lembrando, né, gente? Todos nós somos humanos e cometemos erros, então, né? O reprovado ali tem uma grande questão ali para a Paty, enquanto aluna, e tem uma outra coisa para o professor, né? Como que esse professor... Então, pessoal, e aí? Como que vocês se sentem, pensam a respeito disso?
Esperamos a interação de vocês no chat, 2 minutinhos. É a culpa, né, Edmilson? É a culpa do professor Girafales, isso mesmo. Mas será que a culpa é dele mesmo? Será que a culpa é do professor? Ou será que temos outras culpas aí, né? E aí eu ponho mais uma coisa. Existe uma culpa? Existe realmente um culpado? Né? E aí eu penso, né? Não existe um culpado, né? Mas sim, Lucas, a autocrítica ela é muito importante. Sério que o YouTube derrubou o Chaves? Que interessante. Bom, enfim. Então vamos seguindo ainda. A gente segue, mas é isso, né, gente? Não existe a Lucy está falando que foi apenas uma falha de conexão. Então, talvez não seja os direitos autorais, não, tá, gente? Vocês já falaram de FBI ali, já está todo mundo com medo, assim, né? Mas não é não. Bom, mas a gente vai seguir. Então, pensem aí, essa autocrítica ela é importante, como o professor falou ali. A culpa não é de ninguém, né? Mas, sim, a avaliação ela tem que ser constante, num processo híbrido, ela é processo, né? Ela não pode ser só naquela atividade, só naquele dia, ela tem que ser uma coisa constante, né? O ensino híbrido, ele é isso, ele é todo dia que o aluno entra, ou todos os acessos que o aluno tem, a avaliação está ali, né? Na constância, né? Aliás, a constância, ela é muito importante até mesmo lá no passado, no ensino presencial. Vamos avançar aqui, agora a gente vai trazer um pouquinho do centro de mídia e outras formas da gente fazer e desenvolver a nossa aula. E aí seriam modalidades, né? Isso. Que a gente... E aí a Kátia vai falar um pouquinho do centro de mídia e aí a gente vai falar de outras coisinhas. Pode passar o slide para frente, que aí é só... Então, aí, como a gente já conhece, ele é, na verdade, uma interface, aí ele vai permear a comunicação entre docentes, discentes, gestão, aí dependendo do cargo, né, que nós temos, e é o que nós tínhamos falado lá nas modalidades de ensino híbrido, né, como mediador, a princípio, né, então, com as aulas lá colocadas, professor, aluno acompanhando, então, ele é mais um aplicativo, mais um mediador, como existem inúmeros outros em todas as outras instituições também, né? Cada um com o seu tutorial, com o seu tipo de aplicativo. E aí que a gente já conhece um pouquinho, não vou me adentrar muito no assunto do centro de mídias, porque a gente já trabalha com esse aplicativo já há algum tempo, apesar das dificuldades também que a gente encontra, e sabemos bem disso. Mas é o que acaba contribuindo aí para a formação ainda, de alguma forma, né? E mediada pela tecnologia também, né? Que a gente não pode deixar de mencionar isso. Pode seguir em frente. Outra questão que a gente vai ver agora é a trilha formativa. Você quer falar um pouquinho, Carol? Falo sim. Então, gente, a trilha formativa, só voltando um pouquinho, mas pode deixar nesse slide, tá? Lembrando que o Centro de Mídias, ele tem esse olhar, né? Ele é para o aluno, para o professor, para uma formação em rede, né? Então, ele também tem esse caráter de trazer cursos, trazer palestras, trazer debates, temas diversos, tá, gente? Não é só um olhar, ele tem uma multiplicidade de olhar, ele é um canal, né, de estudos também, porque nós chamamos assim. Então, a trilha formativa, que aí é uma nova fala, né, um novo jeito de pensar, que ele tem o quê, né? Ele tem o que aí para a gente pensar? Ele é um caminho, e normalmente é um caminho como? Ele é um caminho que eu, enquanto pessoa, ou profissional, ou aluno, vou seguir.
ele tem ele é diferente de, por exemplo, a jornada. A jornada, ela é eu que dou. Eu, enquanto professora, estou dando aqui, por exemplo, esse ATPC. Nós estamos direcionando o olhar de vocês, né? A trilha não, ela é constituída num olhar mais amplo. Vocês podem apresentar temas, a gente vai construindo juntos, ele é mais amplo. A trilha, ela é uma construção coletiva, né? Que pode ser em grupos, pode ser separado, pode ser em um momento de uma direção de olhar. Então, pensando isso em sala de aula, como que eu posso usar isso? Você pode formar grupos e eles podem apresentar aí o antigo seminário, mas você pode dar um tema e eles desenvolverem aquele tema. Pode fazer grupos e eles irem buscar outras ferramentas, outras formas de pensar ali alguma coisa, pode ser um título, e aí dentro daquele título deixar, isso, assim, é claro, gente, um aluno de ensino médio, né, ou dos anos finais, lá do 9º ano, porque a gente sabe que também, muito pequenos, eles não têm tanta autonomia, né, se nós já temos dificuldade aí com o ensino médio, imagina com os menores, né, vamos dizer assim. Aí vamos passar para o próximo slide, que é só aí algumas possibilidades dentro das etapas da trilha formativa, que é só analisar... um exemplo, né? É exatamente. Só um exemplo, né? Exatamente. Existem vários outros. Isso, Kátia. E aí a gente, nos nossos documentos, a gente vai deixar aí uns exemplos para vocês, podem usar à vontade, podem pesquisar também. E aí tem aí um exemplo, né, que são em 5 etapas, que primeiro a gente analisa a necessidade, né, para conciliar aí as competências dos alunos, depois a gente gera um mapa para desenvolver oportunidades de aprendizagem, depois ambientar, né, como que eu vou preparar as atividades, as ações, como que isso vai ser dado, aculturar, né, os alunos vão buscar aí integrar o apoio do professor, professor-aluno, aluno-aluno, e o último, que é o final, né, desenvolver as competências. Então, esse é um exemplo de trilha formativa. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre rúbricas, né, as rubricas aí de aprendizagem, elas são, na verdade, sabe aquele caderninho que você tinha, professor? Que você colocava lá, falou bem, interagiu com a sala, e aí outras questões aí que vocês tinham anotados. A rubrica ela é um documento que pode ser compartilhado com o aluno, inclusive é legal ser compartilhado com o aluno antes. Sim, nós vamos enviar, viu, Cláudio, o material para vocês. E aí tem vários tipos de rubricas, com várias ideias, e vocês podem construir. Aparentemente, ela dá um pouquinho mais de trabalho, ela pode ser construída até mesmo com os próprios alunos, certo? Porque o aluno também tem que saber o que ele tem que fazer. Ele tem que se apresentar, mas ele tem que falar bem, ele vai ser analisado por ele falar bem, pelas referências que ele vai usar, pelos autores. Então, vocês podem fazer tudo isso dentro de um documento, enviar para os alunos, compartilhar com eles, para eles saberem o que eles vão ser avaliados ali. Então, é legal porque é uma construção, né? Você constrói junto com o aluno com você, né? E pode, por que não, aluno, e te apresenta um documento, e aí vocês constroem ali uma avaliação conjunta, né? Vamos para o próximo, só para a gente falar sobre um pouquinho mais da rubrica, que aí essa é a questão da elaboração, né? Que eu falei. E aí tem as pequenas descrições, né? Como eu falei, o que é aquela habilidade ou o que você quer fazer? Então, eu quero que o meu aluno saiba falar em público, por exemplo. Um exemplo tosco aqui para vocês. Eu quero que ele aprenda a ler mapas, né? Vamos pensar assim. Então, se ele atingiu, ele tem lá uma escala que você vai avaliar ele. Mas ele já sabe que você está vendo isso. Aí, no próximo slide, existem vários jeitos de rúbricas, tá, gente? Rubricas, enfim. Então, existem milhões aí para a gente pensar. Aqui a gente vai falar sobre gamificação. O que é a gamificação? A gamificação, ela é
a cultura do game, do jogo, e o ensino. A gamificação, ela é essa intersecção entre aprendizagem, ou seja, entre um conteúdo específico e aí o jogo, né? Que traz a empatia, que traz a imersão. Então, essa modalidade, ela também não é nova, ela é muito antiga, né? Então, ela é uma construção aí que vem ao longo do tempo, trazendo muitas coisas. Tem muitos conteúdos na internet. A gente deixou aqui alguns links e algumas dicas. A gente vai passar o slide aqui. Tem o Google Earth, né, o Google Terra, que você pode jogar, então você vai ver lá o mundo, né, como uma visão do espaço, vamos dizer assim, e tem como você jogar, tem como você fazer, né, a aproximação, é muito legal. Esse Ludo educativo, ele tem para todas as áreas, e aí tem de Roma, tem construção de mapa, tem tabela periódica, tem para todas as áreas, é muito interessante para uma atividade aí que vocês queiram usar. Tem aí uns que a gente pegou lá do Play Store também, para mostrar a carinha dele. Tem Carmen Sandiego, né, que a gente não incluiu aqui, mas vamos incluir. Tem o Rain Day aí, que é o dia chuvoso, que vai trazer aí a questão da geografia. Tem alguns, se vocês pesquisarem aí jogos de filosofia, jogos de sociologia, na Play Store tem um monte de coisa, tem um monte de conteúdo. Então, é legal, assim, para a gente pensar, né? Por que não usar isso como uma ferramenta? Aí a gente avança um pouquinho e a Kátia fala aí um pouquinho desse. A gente tem outras sugestões de jogos, esse é bem mais conhecido, que é o Minecraft, também, que é uma alternativa. Outra possibilidade de jogo educacional, aí ele vai desde o infantil até mais para o ensino fundamental 2, mas também eu já vi o pessoal, uma galera do ensino médio trabalhando, o pessoal mais velho, a gente ainda está sofrendo ainda para aprender isso daí, né? A gente que não está acostumado muito com essa tecnologia, mas é uma possibilidade. O único entrave dele é que quando você se cadastra, você tem direito a 25 entradas, né? Depois, infelizmente, aí ele é necessário pagamento. Mas fica uma dica aí para quem pode, claro. Tem na área de história também, a gente está colocando exemplos, deixando isso claro. Existem vários outros, que é a Tríade também, pode avançando. Temos aí também sites, né? A gente pode dizer que o quiz também não deixa de ser uma alternativa de proporcionar, né, essa forma de ensino-aprendizagem nesse tipo de modalidade. Então, aí tem algumas sugestões de sites que depois vocês podem ver com mais detalhamento posterior, no caso. Tem o Ludo Simulado também, que ela já tinha falado do Ludo, mas esse aí mais voltado para o Enem, pelo aplicativo, tanto para iOS como para outros ambientes também. Então, são dicas, obviamente existem inúmeras outras, mas aí são algumas alternativas que a gente deu para vocês aí, e para nós também, né? Sim. Aí a gente pode avançar. Bom, a gente vai ver agora o podcast, que é outra forma, ele também é antigo. Ele remonta, como foi colocado aí já nos anos 2000, mais para vinculado à música, MP3. Ele entra no Brasil também vinculado à música em 2004, mas hoje ele num ranking aí de um TeiaCast, que é o nome desse site, depois ele está lá nas referências também. Ele é os profissionais da educação são os que são os segundos colocados, né, que mais usam esse tipo de formato, de modalidade, certo? Então, porque ele é abrangente, ele é em forma de áudio, né, que no caso é o podcast, que ele utiliza aí, você pode usar o Audacity, o Anchor, por exemplo, e fazer
uma gravação, no caso, e a partir dessas gravações você transmite, principalmente através do Anchor, e ela passa para o Spotify, para várias outras mídias, e isso acaba fazendo com que o aluno, ou o docente, ou qualquer outra pessoa, tenha acesso, né, a essas informações. A gente ouve bastante na mídia, né, o termo podcast. Pode avançar. Ô, Lembrando Kátia, que a gente tem... Oi, só pode aqui, falar. vamos colocar nas dicas, né? E Pode aí, ser. pode ser? Eu Aí já falei do pode, TICast, pode então, aí ir pode para frente. avançar, Cido, por favor. Pode avançar. Aí a gente Clica vai mais uma falar, vez. a gente vai falar um Isso. pouquinho sobre os possíveis, né, podcasts que vocês podem utilizar. Pode avançar, Cido, para o próximo slide, por favor. Pode ir para o próximo slide também. Aí são algumas, aqui as dicas, né, de podcast. Aí a gente deixou aqui um para o pessoal de geografia, um podcast falando sobre o Brasil e outro sobre humanas. Claro, é uma abrangência enorme, então são dicas, como a Kátia mesmo disse, e aí a gente vai correr um pouquinho aqui contra o tempo, porque a gente tem alguns depoimentos interessantes. O webinar, ele é o seminário online, né? É muito interessante, um termo aí que está cunhado aí no nosso dia a dia e que muita gente ainda não sabe, né? Que eles são as conferências, as reuniões, pode ser ao vivo, pode ser gravada, como aqui estamos gravando esta live, né? Pode ter as interações, as mesas, ou uma palestra, né? Vamos dizer assim. Então, o webinar, ele é o seminário, ou as conferências, só que de modo remoto. Podemos avançar um pouquinho mais. Aqui a gente colocou umas perguntas para vocês, para deixar aí no ar, deixar questões aí abertas para vocês pensarem, né? A gente vai ler rapidinho, que qual é o papel do ensino de sala de aula quando os alunos podem atualmente cada vez mais estudar online os assuntos, né? E se o acesso às informações, conteúdos está mais amplo, como direcionar o processo de ensino-aprendizagem, seja em sala de aula ou em modo híbrido ou nos dois? E o que torna o ensino presencial tão especial, assim, né, quando comparado com a distância ou híbrido? E qual é o método de ensino preferido de vocês, né, ou preferido dos alunos, até, por que não? No próximo slide... Pode seguir. Qual ou quais métodos você gostaria de utilizar ou já utiliza? E é só levantando ideias, tá, pessoal? Se você estivesse... Vou lá, Carol, já peguei a tua fala. Se você estivesse ensinando de forma presencial para uma turma, haveria outros tipos de estudantes interessados no seu tema ou em participar se esse fosse online? Então, é aquela coisa, né, de você escolher um tema e pensar também, porque como a gente vai trabalhar naquela questão do híbrido, vai ter uma galera online, então ela também tem que estar interessada naquele teu tema, né? Então, voltado aí ao ensino híbrido. Pode ir, Carol. E qual seria a modalidade de ensino mais adequada e que tem mais facilidade de acesso, né, para a formação? E como a tecnologia pode contribuir no desenvolvimento das habilidades nesse processo do ensino-aprendizagem? São questões amplas, tá? E aí a gente deixa aí como reflexões máximas, assim. A gente vai seguir, a gente vai entrar com depoimentos de 2 professores, que eu acho que é muito importante, neste momento, a gente ter os depoimentos. Um é da professora Jane de Artes, da Escola Estadual Paulo Roberto Fagione, e a outra é do professor de Matemática Milton, da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha. Ambos desenvolveram algumas habilidades e algumas coisas em 2020, e eles vão falar um pouquinho. A gente vai avançar para os vídeos, depois a gente comenta um pouquinho como que
Foi. Aqui a professora Jane falou sobre o slam, a gente traz o que é slam, né? Não foi só o Paulo Roberto Fagione, como a professora Jane de Artes, também teve o Mazieiro e outras escolas da nossa diretoria. A gente vai avançar para a fala dela, Cido, por favor. Podemos. Aí é o slam, né? E aí a gente vai para o relato da Jane. Oi, pessoal. Eu sou Aqui é o Milton. Esse é o Matemática Milton, está invertido, mas não tem problema. Nossa Senhora da Penha. No ano passado, nós tivemos pouco mais de um mês de aulas presenciais, né? E fomos mandados para casa. Nós ficamos totalmente perdidos, como se fôssemos um navio à deriva. Para mim, o ano passado foi um ano muito importante, foi um ano muito especial, porque provou que nessas crises surgem novas oportunidades, novas portas se abrem, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se recicla, né? E também o ano passado mostrou a grande capacidade de adaptação e trabalho dos professores sob quaisquer condições. Eu acho que os professores deram um show. Nós tivemos a toque de caixa que aprender a trabalhar com um monte de coisas ligadas à informática, à internet, né, como vídeos no YouTube, Google Forms, Google Drive, fazer lives, videoconferências, né? Aprendemos a trabalhar com todo o arsenal de comunicação da internet. E, diante de tantas adversidades, eu acho que o que a gente conseguiu fazer no Nossa Senhora da Penha, alguns colegas, né, pode ser considerado bem-sucedido. Embora, na minha opinião pessoal, qualquer ação pedagógica só vai ser bem-sucedida se houver engajamento dos alunos. E, na maioria das vezes, passam para a gente essa bola. O aluno é encarado como um ser passivo, isento de qualquer responsabilidade, e cabe a nós, professores, essa ação de trazer o aluno para a escola, para a aula, né? O que, na prática, na minha opinião, isso não é verdade. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um canal de comunicação com os alunos. Eu tinha 4 salas, selecionei 2 alunos de cada sala que tinham WhatsApp, que tinham internet, 4G, Wi-Fi, etc., e eles serviam como intermediários para levar as minhas informações aos grupos de sala. Eu não quis entrar diretamente nos grupos de sala. E depois disso, eu fazia 3 coisas por semana. Toda semana eu fazia isso. Eu gravava um vídeo no YouTube e postava logo na segunda-feira de manhã. Deixava disponível para os alunos. Eu marcava uma live para tirar dúvidas na quinta-feira. E na sexta-feira eu fazia uma avaliação. A videoaula eu postava no YouTube, eu fazia de no máximo 15 minutos, porque eu acho que mais que isso fica maçante, o aluno se desinteressa, acaba não assimilando, né? Dava muito trabalho gravar essa videoaula, às vezes levava o dia inteiro entre controlar o tempo, editar, às vezes tinha que regravar, né? Mas eu postava todo começo de semana. Na quinta eu marcava essa live. No começo eu marcava às 8 horas, aí não aparecia ninguém. Aí a gente aprende, né, pela prática, que o aluno acaba acordando às 11. Então eu marcava às 11, aí eu tinha uma participação. Assim que terminava essa live, eu gravava, né, e já disponibilizava o link para quem não pôde assistir ao vivo, né. Eu usava inicialmente o Teams, depois os alunos pediram para mudar para o Google Meet, para gravar essa live. A participação ficou tão legal que, depois de um tempo, eu comprei uma mesa digitalizadora, porque os alunos estavam participando tanto que eu precisava de um recurso melhor para dar as explicações de matemática, né? Na sexta-feira, eu fazia um Google Forms com uma avaliação sobre o assunto da semana. Eu abria o link às 11, enviava o link às 11, e às 12 eu já fechava, tá? E mesmo com toda essa marcação de horários, né, eu fechava a semana com uma participação entre 60% e 70%, o que
para as condições, eu acho bem razoável, né? No final do ano, quando eu fui me despedir dos alunos, eu fiquei surpreso porque vários pais pediram licença para entrar na live para agradecer. Alguns falaram que ficavam acompanhando as lives junto com os filhos, ouvindo as minhas explicações, né? E para mim isso foi o melhor de tudo, né? Eu até me emocionei lá com a fala de alguns pais, né? Esse reconhecimento para a gente é o que motiva, né, a gente a trabalhar melhor. Infelizmente, esse ano não está dando para fazer isso devido à forma de trabalho que foi estabelecido pela SEDUC, né? Não, a gente não tem disponibilidade, porque eu trabalhava o ano passado muito mais do que a minha carga horária, né? E esse ano a gente ficou meio engessado, né? Beijo a todos, obrigado, cuidem-se. Enfim, aqui é o Milton, né, do Nossa Senhora da Penha, falando, professor de matemática, falando a forma que ele trabalhou. Aí os colegas disseram assim que realmente as aulas menores são melhor, também concordo. E aí a gente vai agora sim com a professora Jane, que desenvolveu o Slam lá no Paulo Roberto Fagione. Olá, meu nome é Jane, eu sou professora de arte. E em 2020, assim como todos os professores, eu me deparei com um período muito difícil de desenvolver o trabalho em sala de aula, que foi com a grande transformação que a pandemia trouxe para o mundo. E nós vimos aos poucos os alunos se afastando, cada dia, cada semana, cada mês, os alunos iam se afastando cada vez mais. E eu descobri, aliás, redescobri o Slam, né? O Slam da Guilhermina, que trouxe o Slam interescolar, o Slam para as escolas, que é uma batalha de poesia, é poesia falada. E eu descobri em 2017, numa escola municipal, e resgatei essa descoberta em 2020 para trabalhar com os alunos. E ao vivo e a cores, o Slam é muita energia, é muita ideia, é uma possibilidade incrível de todas as pessoas de qualquer idade escrever aquilo que elas pensam, escrever aquilo que elas sentem, escrever aquilo que elas gostam, que elas não gostam, e dividir, compartilhar com outras pessoas, e qualquer pessoa pode fazer isso. E o Slam da Guilhermina oferece essa ideia para alunos, né, da rede pública, da rede da rede particular, enfim. E é uma oportunidade tão diferente, tão interessante. Você poder escrever, apenas escrever. E num segundo momento, compartilhar isso. Não é? O que você pensa, o que você sente? E eu acreditei que essa seria uma oportunidade incrível, né? Assim como poucos alunos estavam acessando as plataformas e dando devolutivas, poucos alunos se interessaram em participar do projeto, né? Vamos chamar assim. Mas mesmo os poucos que toparam, que participaram, eles se envolveram de verdade. O Slam da Guilhermina, eles fazem parcerias, eles têm os poetas, os próprios poetas que participam do evento, eles também fazem a formação, eles também ajudam na formação. E eu tive, felizmente, a colaboração do poeta BK, que é um dos mais queridinhos, assim, como o orientador lá no Fagione. E ele ajudou muito, assim, porque as meninas que toparam participar do projeto, elas ficaram muito mais empolgadas, né? Com a colaboração dele, com a participação dele. Então, nós organizamos encontros semanais, né? Na verdade, eu e com elas apenas, online, né? Pelo Meet. E nós conversávamos sobre poesias, nós conversávamos sobre temas, nós conversávamos sobre coisas que incomodavam, que agradavam, que faziam a gente pensar, que nos desestabilizava. E esses encontros, essas conversas, esses textos, esses diálogos, eles ajudavam na escrita, eles ajudavam, eles impulsionavam algumas ideias se tornarem concretas, saírem da cabeça e irem para o papel.
E era uma coisa assim muito divertida, como trabalhar com a poesia, como trabalhar de uma forma diferente, aproximava de certa forma, né? Eu, professora, desse grupo pequeno de alunas. E foi realmente uma coisa muito significativa, foi uma coisa bastante gratificante. Mas aí vem as questões técnicas, porque para participar de um evento como o Slam, você precisa da internet, você precisa ter uma internet boa. E a Giovana, por exemplo, ela tinha uma internet boa, ela tinha um celular bom, e ela conseguia se comunicar de forma clara e rápida comigo. Por outro lado, a Amy já não tinha uma internet boa. Às vezes nós estávamos fazendo encontros online e a internet dela caía, ou então a imagem ficava muito ruim. Então, essas questões técnicas, elas faziam toda a diferença, assim como elas fazem com as aulas que nós temos nas plataformas, né? Se o estudante não tem acesso, ou se a internet dele é muito ruim, ou, enfim, o aparelho dele não é muito bom, esses problemas, eles vão aparecer mesmo, não adianta. E durante a ideia do projeto Slam não foi diferente, né? A Amy, ela teve muitos problemas assim de acesso. Mas a gente insistia, né? Se não dava para fazer naquele dia, eu não estou conseguindo sinal aqui. Teve uma aula que ela foi pro lado de fora do prédio dela e ficou na escadaria, então você conseguia ouvir barulho de carro, você conseguia ouvir barulho das pessoas subirem e descer na escada. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer mesmo do lado de fora. Então, são situações assim que aconteceram, mas que a gente adiava. Então, bora jogar para a semana seguinte. E assim foi. E elas escrevem muito, elas já tinham poesias antes do convite, né, para participar do Slam. E durante o projeto, durante as conversas, elas escreveram muito, elas criaram muitas coisas novas, e isso foi bem legal. E elas tiveram a oportunidade de apresentar tanto material antigo quanto material novo. E, felizmente, optaram por apresentar os materiais novos. E aí chegou o grande dia, né? Já no final de 2020, aconteceu a apresentação das duas chaves, chave A e chave B. A Amy, ela participou da chave B. Não, primeiramente, o Slam ele acontece na escola, né? Online. Então, os professores foram convidados, foram os jurados, e aí a Giovana e a Amy se apresentaram. A Giovana acabou sendo escolhida para representar a escola, e só que, como o mundo dá voltas, a Giovana teve algumas questões pessoais, não pôde, e ela abriu mão para que a Amy pudesse ser, então, a representante. E justo a Amy, que era a menina que tinha problemas técnicos com internet, com celular e tudo mais. Mas, apesar disso, é aquilo. No dia, felizmente, deu tudo certo, ela estava com uma conexão boa e conseguiu participar do evento, né? Durante a apresentação do Slam, eles ainda pediram, né, para ela colocar um fone na hora, para melhorar o som e tal. E outros estudantes também tiveram problemas, assim, simples, né, fáceis de resolver ali no momento, e conseguiram participar, conseguiram falar a sua poesia, conseguiram expressar as suas ideias, e foi uma coisa, assim, muito, muito bacana, né? Apesar de todos os problemas técnicos e tudo mais, às vezes precisar baixar um aplicativo no celular para poder dar sequência, né? Não tinha o Meet antes e teve que baixar o Meet depois. Depois foi o Zoom, que era o que era utilizado no evento, mas apesar de tudo isso, tudo é muito novo. Foram descobertas, né? Para mim também, né? 2020 foi um ano de descobertas. Então, quais seriam esses aplicativos? Quais seriam essas plataformas? De que maneira eu poderia auxiliá-las para que elas desenvolvessem poesias dentro daquilo que elas também gostam, dentro daquilo que também as incomoda, mas que ao mesmo tempo a gente também fizesse uma reflexão sobre a situação do ser humano, a situação do sujeito, de forma geral e especificamente naquele ano de 2020, como uma pandemia abalou todo mundo, né? E ainda está abalando. Mas essas questões elas também foram trabalhadas e foram servindo de material
para que a gente refletisse, para que a gente se tornasse mais crítico, para que a gente se preocupasse mais com a gente, né, de uma maneira mais coletiva, e conseguisse desenvolver, alcançar o nosso objetivo, que era a criação de novas ideias, de novas poesias, e como expressar isso para as outras pessoas. Então, foi um processo muito significativo. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Essa questão tecnológica, para mim, ela também é bastante complicada, né? Como foi necessário assistir bastante tutoriais em 2020 para poder aprender muita coisa nova, né? Para elas também. Engraçado, né? Como jovem é muito antenado com essa questão tecnológica, mas tem recursos, tem ferramentas, tem situações específicas, e tudo se torna muito novo para todo mundo. Mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando, a gente vai estudando, a gente vai ajudando né? A gente ia ajudando umas às outras, e a gente ia entendendo tanto o que é o Islã, como ele funciona, quais são as regras, quanto a questão tecnológica, que recurso, aonde eu mexo, aonde eu posso melhorar o áudio, aonde eu consigo ampliar um pouquinho mais a tela, se fica melhor com o fone, a voz, ou sem o fone. Então, essas coisinhas a gente ia com o tempo melhorando. E foi muito bacana, assim, fazer o slam, foi muito significativo. E foi meu primeiro slam. Desde 2017 que eu conheci o slam. Em 2018 eu não tive a oportunidade de desenvolver o projeto. Em 2019 eu comecei a estudar mais sobre ele, também não tive a oportunidade. Mas em 2020 surgiu a oportunidade e veio a pandemia. E aí teve que ser online e foi tudo diferente, mas foi muito significativo, assim, ver o quanto eles têm, assim, de ideias e quanta coisa passa na mente deles, e às vezes eles não têm a oportunidade de falar. E o Slam é um evento incrível, incrível, e todas as escolas podem participar, não importa se é estadual, se é municipal, se é particular, não importa. Todos têm a oportunidade de se inscrever e participar. E é algo realmente significativo para todo mundo, né? Tanto para o estudante quanto para os professores. É algo grandioso, assim. É bem bacana. Bom, esses foram os dois relatos, né, que nós tivemos, só falando rapidamente, porque já estouramos o nosso tempo, pedimos desculpa por isso, mas acho que o depoimento ele é muito importante, ele enriquece muito para ver que nós estamos sozinhos e que ideias tem. A questão do Slam, né, a professora Andréa nos disse aqui, né, falou sobre um professor que participa do Slam. O Slam da Guilhermina é feito por uma das pessoas que direcionam tudo isso. Ela é professora também. O Interescola, escolar, aliás, ele já está no 8º, parece, se eu não me engano, 8º esse ano. Tem um monte, a gente queria apresentar poesia das estudantes, mas infelizmente ia ficar uma coisa muito longa. Procurem no Facebook, tem uma página do Slam Interescolar, e também no YouTube, né? É a nossa dica aí também para vocês darem uma olhada. É muito legal, é muito bacana. É um evento assim que envolve todas as áreas, né? Porque trata-se de todas as áreas, né? Então, nós aqui da Humanas, os temas são muito abrangentes e é muito legal. Bom, a gente já vai fazer o encerramento, a gente nem vai fazer a interação que a gente queria aqui, para vocês contarem um pouquinho da experiência, se tiverem. A gente já agradece a vocês aí a participação, e deixamos uma música no final para os nossos tempos melhores, e que toda essa formação tenha contribuído de alguma forma. Vamos encaminhar este material juntamente com o formulário, e aí vocês relatem as experiências de vocês. Numa futura oportunidade, a gente vai compartilhar aqui em rede, né, com todo mundo. Então, só para finalizar, foi um prazer conhecer vocês também. Para o Slam tem um conteúdo aí que a gente passa depois para vocês. Então, para quem não conhece, tem um informativo básico. Aí quem for se aprofundar e faz o que a Carol falou de pesquisar. Então, desculpa qualquer coisa, desculpa o tempo, certo?
e os contratempos aí que nós tivemos ao longo da formação. Até mais.